Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, recentemente a gente viu aí uma coisa muito interessante envolvendo a audiência dos shows da WWE. Não só dos shows da WWE, hein? Até de outras empresas também a gente notou uma coisa interessante, que é o quê? É a audiência estar um pouco menor do que era esperado, a audiência estar caindo, ou quando sobe, não sobe exatamente da forma como estão esperando que subiria, sabe? Por exemplo, quando tivemos o SmackDown de estreia na Fox, era esperado que teríamos mais de 4 milhões de telespectadores. E no fim das contas atingiu 3 milhões e 900 mil, que ainda assim é uma ótima audiência, mas não atingiu o que se esperava, mas atingiu uma audiência alta. Depois, da semana seguinte, nós tivemos 2 milhões e 900 mil. Esperava-se que iria ter mais de 3 milhões de telespectadores. O primeiro episódio mais de 4 milhões, o segundo mais de 3 milhões. E no fim das contas também ficou com 100 mil espectadores a menos do que era esperado. Isso inclusive fez ter ali uma queda de alguns nomes. Nós tivemos aí o Eric Bischoff, que até recentemente tinha sido o diretor executivo do SmackDown, e em 3 meses já caiu e entrou agora o Bruce Prichard. E bom, o Raw assim, também nota um pouco disso, às vezes cai, às vezes sobe, fica sempre naquela de 2 milhões e 500, aí desce para 2 milhões e 300 e fica nessa história toda. No NXT, um episódio melhor que o outro, mas mesmo assim a audiência vai caindo, né? Começou com 1 milhão e 200 mil, aí já caiu para 900 mil, aí 800 mil, aí 700 mil, e não importa o que tenha no episódio de especial, a audiência vai regredindo. Até antes de começar a AEW, né? Até antes de começar a competição, já estava caindo um pouco. E a própria AEW também teve uma queda no segundo episódio, do primeiro para o segundo. Eu não sei como foi o terceiro porque eu estou gravando antes, mas vamos ver se vai subir um pouco, se vai se manter ali no 1 milhão e 400, no 1 milhão e 300, no 1 milhão, enfim, não sabemos exatamente ainda os dados do terceiro episódio. Mas é por isso que eu acabei listando umas coisas aqui que eu acho que estão prejudicando, pelo menos os shows da WWE, e eu trouxe o Mads também para poder falar os motivos dele. A gente aqui vai falar algumas coisas que incomoda assim assistindo shows da WWE, o que faz a gente desanimar, o que pode justificar aí, além, é claro, de outras coisas que também passam às vezes, sabe, outros esportes ali, competição ali com às vezes NBA, às vezes futebol americano, e dentre outras coisas que os americanos curtem mais. Bom, na minha opinião, o negócio é o seguinte: acho que não necessariamente as audiências caírem significa uma queda nas visualizações diretas da WWE, porque hoje a gente sabe que muitas pessoas não acompanham mais a televisão de fato, então elas buscam outros meios para continuar conseguindo ver aquele conteúdo. Só que a gente sabe que quando você tem uma certa concorrência, você acaba tendo que apresentar produtos melhores. Talvez isso é o que esteja faltando um pouco mais para a WWE em cima do main roster, quando nós tratamos apenas do main roster. Porque basicamente a WWE de tempos em tempos vem tentando fazer aí algumas renovações. Mas nos últimos tempos a gente vê que muito do que se é feito já foi feito há muito tempo atrás, e eles continuam utilizando o mesmo lutador ou as mesmas storylines, e quando às vezes tem algo diferente, como foi o exemplo do Bray Wyatt, eles acabam tomando as decisões erradas, e isso causa uma série de confusões na galera, o que faz também com que a galera acabe desistindo de acompanhar o que realmente eles querem mostrar como produto principal. Apesar do NXT, por exemplo, entregar lutas maravilhosas e entregar grandes histórias, ainda não é o produto principal da WWE. Então, o que eu acho que, para princípio de conversa, eles poderiam tentar pensar é em como eles poderiam renovar essa situação. Eu sinto que uma das principais coisas, cara, é a desvalorização dos títulos. Eu lembro muito bem que o período que eu mais curtia na WWE é quando os títulos de mid-card, assim, eles eram valorizados às vezes até mais que os títulos principais. Então você teve em 2015 o John Cena com o título americano, que era uma coisa muito interessante, né? Ele pegava aquele cinturão e conseguia colocar de pau a pau com o Seth Rollins com o título mundial. Era um título assim que ficou muito valorizado, um título americano que historicamente não é tão importante assim, igual por exemplo é o Intercontinental, que tem mais tradição, mas ainda assim naquele ano ele conseguiu transformar o cinturão. E aí você tem o Intercontinental, os tempos que ele esteve no Raw não tinha muito o título universal porque o Brock Lesnar é bastante ausente, e o Intercontinental então se tornava o título do show.
E também em 2016 lá, aquele reinado dele, rivalidades com o Dolph Ziggler também fizeram o título continental ali, às vezes muita gente pedindo até para fechar os pay-per-views, fecharem as noites, né? E coisa que a gente vê recentemente aí é que os títulos de midcard estão esquecidos, às vezes nem são defendidos, os desafiantes dos campeões às vezes são até um pouco inexpressivos, irrelevantes, os combates também não agradam tanto, as estipulações para eles também acabam sendo sempre combates normais e nada de especial, então acaba que a desvalorização dos títulos ajuda também, né? Muita gente vai falar que talvez não seja o público, e eu até concorde com isso. Talvez ao público do NXT eles entreguem alguma coisa. Já no público do main roster eles queiram entregar outra coisa. Um dos grandes pontos que isso então pode estar acarretando é a famosa quebra de expectativa, onde você eleva a expectativa da audiência, dos fãs, e ao mesmo tempo você acaba com ela sem ao menos dar a chance deles conseguirem entender aquilo. Como por exemplo, foi de novo o caso do Bray Wyatt com o Seth Rollins. O Bray Wyatt, desde que retornou com esse personagem, tem sido demonstrado de uma forma muito diferente do que nós estávamos acostumados a ver na WWE. E foi muito bom quando ele apresentou o personagem contra o Finn Balor no SummerSlam. Só que o problema é que eles fizeram uma construção do personagem tão grande e tão mística em cima dele lutar contra o Seth Rollins, embora, como eu disse, eu acho que foi um pouco cedo demais, mas eles criaram algo tão grande que quando chegou no Hell in a Cell, o pessoal estava com a expectativa lá em cima, eles basicamente venderam o show somente com esse combate e no fim das contas acabou da maneira que acabou. Esse ano especificamente, talvez nos últimos anos, a gente tem também um probleminha de superstars forçados. A gente vê muita gente acusando isso do Seth Rollins ser forçado, e realmente em vários momentos ele foi. Becky Lynch, o Roman Reigns durante alguns períodos foi, Brock Lesnar foi, Braun Strowman foi. Sabe, esse negócio de muita gente over. O próprio Kofi tava ficando muito over. O Kofi que nem combina muito isso com ele, né? Talvez se ele roubasse durante as lutas ali, pudesse ficar algo mais, assim, mais realista até. E aí acaba que ele colocava aquela botinha dele de adamantio, fazia ali o finisher, pronto, saía vitorioso, né? E não importava o adversário. Então, isso deixa muita gente desanimada de fato, cara. Você já sabe que aquele superstar vai vencer todo mundo, exceto se ele enfrentar outro over. Aí é o único jeito de ficar imprevisível, né? Tem muita coisa que é repetida na WWE, é manjada, é previsível, sabe? Então, você já sabe que vai vencer aquela luta. Por isso que você perde interesse às vezes, mesmo se ela for boa. Tal segmento você já sabe que alguém vai invadir, ou você já sabe o que o cara vai falar, você já sabe qual anúncio ele vai realizar. Então algumas coisas se tornam muito previsíveis também. Então, sabe, eu vou assistir porque isso eu já sei que vai acontecer. Sabe, muitas vezes eu deixo só pra assistir o pay-per-view por causa disso, porque o show semanal já é previsível o que vai rolar. Já é previsível as decisões que vão acontecer, já é previsível quem vai vencer. É muita coisa previsível, muita coisa ali, arroz, feijão que a WWE vem fazendo, e vai perdendo um pouco a graça. Durante as lutas você também já manja o que cada superstar vai fazer em cima do outro, sabe? Agora ele vai dar o super chute, agora ele vai reverter, agora alguém vai invadir, agora o manager lá de fora vai chamar o juiz, agora nessa distração vai fazer rolamento, agora com esse rolamento ele vence. Ficou muito manjado, sabe? Ficou muito manjado. Então também falta aí uma criatividade dos próprios lutadores também de finalizarem as lutas de uma maneira diferente, de construírem os combates de uma forma mais criativa, também está na conta deles. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre conceito ou psicologia de luta ou qualquer coisa do gênero, porque eu já falei sobre isso no meu canal, mas o que eu quero dizer é que você quebrar a expectativa dessa maneira faz o que aconteceu com o pessoal pedindo reembolso, gritando AEW, nem necessariamente dizendo que o show da AEW é melhor ou alguma coisa assim, porque como eu disse, o show da AEW hoje bate de frente com o NXT e não necessariamente com o main roster. E vamos combinar, né? Metade da AEW saiu da WWE, então, tipo, é uma galera que saiu meio que desgostosa com tudo que aconteceu. Então, o que eles puderem fazer pra tentar ferrar com a WWE, eles vão fazer, isso vocês podem ter certeza. Quando você quebra a expectativa do que o pessoal tá esperando, você acaba deixando todos eles injuriados, deixando eles com raiva, deixando eles inquietos, e foi justamente o que aconteceu naquele final. Ao mesmo tempo, é que nos dias anteriores nós tivemos o Brock Lesnar vencendo o Kofi Kingston
Kingston, por exemplo, de uma maneira rápida e muita gente colocou como forma ridícula. Eu, particularmente, acho que o combate não precisava ter sido daquela maneira, não queria que o combate tivesse acontecido, e tudo isso para poder entregar a chegada do Cain Velasquez em um combate que, teoricamente, nem é canônico, né? Pra quem não sabe, o Crown Jewel, apesar de ser um evento especial, teoricamente não entra nas storylines principais da WWE. Por mais que elas se desenvolvam, nós nunca temos basicamente uma mudança de título por lá, justamente porque eles não querem que os eventos da Arábia Saudita interfiram nos eventos principais, mas ainda assim, eles simplesmente destruíram o reinado do Kofi com a chegada do Brock Lesnar, e de novo o pessoal ficava bravo, porque de novo acaba jogando as coisas em cima do Brock, e todo mundo se pergunta, de novo o Brock Lesnar vai ficar um bom tempo sem aparecer, isso se não perder o título pro Cain Velasquez. Tem o item Brock Lesnar, né? Porque é o item que vem acontecendo aí desde que ele voltou. Na verdade, mais especificamente desde 2014, quando ele resolveu entrar em rotas de títulos de novo, né? O pessoal tá enjoado que toda vez ele tem um título principal em todo santo ano. Por um lado, a gente pode colocar aí que ele vende pay-per-view. Ele vende pay-per-view, muita gente gosta dele e ele traz audiência. Então não dá pra dizer assim, o Brock Lesnar presente é a razão da audiência diminuir. Mas, por outro lado, deixa também muita gente chateada, muita gente assim desanimada, sabe? O Brock Lesnar sempre eu vou parar, sabe? E por outro lado não, por outro lado muita gente gosta dele e assiste, sabe? Então é meio termo. Eu diria que talvez se ele aparecesse, mas não aparecesse com títulos, iria assistir tanto quem não gosta dele como quem gosta dele. Porque quem gosta dele ia assistir por ele estar lá, e quem não gosta dele, pelo menos ia assistir porque saberia que não estaria com nenhum dos títulos. Então não ia se preocupar tanto ali, não ia sentir ali que ele novamente estaria dominando dos cinturões principais da empresa. Pode ter sido uma boa tacada tentar trazer esses nomes, como o Cain Velasquez ou o Tyson Fury, mas ainda assim não é o que necessariamente o público quer ver exatamente. Como eu disse, o fato da audiência cair não necessariamente significa que a WWE está perdendo os espectadores. Eles podem muito bem estar simplesmente trocando de plataforma, mas que muita gente saiu e que as quedas têm acontecido também não significam que a galera cansou do pro wrestling, mas a galera também fica muito brava pela quebra de expectativa, por repetir histórias, repetir campeões e lutadores e por aí vai. Então acho que esse tem sido um dos principais fatores. Uma coisa também que eu acho importante listar aqui é a questão de alguns lutadores de peso só lutarem em pay-per-views, né? A galera citou muito na comunidade do canal que eu pedi a ajuda de vocês, que antigamente o John Cena lutava em show semanal, o Randy Orton lutava em show semanal, Undertaker em show semanal, e acaba que aí você vê Brock Lesnar só luta em pay-per-view. Aí o Seth Rollins também cada vez mais lutando mais em pay-per-view. Roman Reigns também assim, estão deixando ele quase sempre pro pay-per-view. Sabe, sempre que vai ter uma luta de alguém mais importante assim, deixam pro cara lutar só no pay-per-view. Em show semanal ele só faz segmento, sabe? Isso faz com que você também desanime de assistir os shows semanais da WWE, né? Ele fala, eu vou deixar só pra assistir pay-per-view, porque é lá que vai acontecer as principais coisas, no show semanal não acontece mais nada. Não importa o que aconteça. E quando vai ter uma luta, é uma luta mais curta, uma luta que termina por desqualificação, uma luta óbvia, como eu falei ali atrás. Então, acho que isso também é um aspecto que meio que atrapalha.